mas acho que já dá para ir, né? Para depois não ficar correndo no final. Agradecemos mais uma vez pela nossa semana. Pedimos a espiritualidade aos nossos amigos e mentores, nossos guias, os trabalhadores dos SEDES, que com certeza estão a todo instante junto de nós, nos ajudando a atravessar por esse momento, que se façam presentes aqui nesta tarde, abrindo nossos corações, nossas mentes, para que possamos mais uma vez ouvir a palavra de Deus, através do Evangelho, através das parábolas de Jesus, para que possamos compreender os seus desígnios e aplicá-los no dia a dia. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Que saudade de fazer a oração com todo mundo junto, sabia? Tanto na mesa quanto na segunda. Tá batendo forte. Vou chamar o Claudinho. Paulinha, chamar o Claudinho para a gente começar. Hoje eu tô no né? Oi, Flavinha. Hoje eu não fiz a besteira. Vai dar bom Boa hoje, tarde. Claudinha? Hoje o Ogum vai nos ajudar. Ele que é o senhor da tecnologia aí, ele vai zelar por nós. Vamos lá, vamos tentar. Então eu vou começar lendo a parábola e aí a gente vai falando, vai comentando. Oi, tia. E Claudinho, me interrompa, faça Certo? suas observações, acrescente, discorde, porque a gente tá aqui para isso. Não sou dona da verdade, não somos, né? Show. E vocês que quiserem comentar, fazer pergunta, também liberados. E, gente, se alguém puder, eu esqueci de avisar a Cida. A Cida deixou uma pergunta para fazer depois. Se alguém puder e conseguir chamar ela, no final eu vou falar. Tá bom? Então vamos lá. A parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Então vamos lá. A gente está ainda no capítulo 13, quando Mateus ele conta de uma sequência de parábolas que Jesus fala sobre o reino dos céus, né? Ele aproveita a oportunidade da multidão ali aos seus pés para ensinar sobre o que seria esse reino dos céus. E sempre usando, como a gente já falou inúmeras vezes, sempre usando de coisas acessíveis, de figuras acessíveis à cabeça daquela época, a mentalidade daquela época, para que eles pudessem compreender. Então, a principal mensagem dessa parábola, que vem muito bem a calhar nesse momento que a gente está passando, um assunto que a gente já até falou aqui, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, é a de todas as mudanças pelas quais a humanidade terrestre ela vai passar, todas as transformações que a humanidade precisa passar para progredir, evoluir e se transformar ao longo do tempo, né? Ele começa dizendo aqui igualmente, porque... Ai, ó.
Pareceu a Cida. Porque A Cida. igualmente, porque a parábola anterior, que foi a do tesouro escondido da pérola, também falava sobre o reino dos céus, né? Então ele começa falando sobre isso. E aí, o Claudinho hoje, a gente estava comentando antes, e o Claudinho até falou assim, nossa, que anjo mau! Esse anjo que vai separar, vai escolher peixe, coitado do peixe ruim. Então, eles usam muito Jesus usa muito dessas mensagens fortes para que a gente consiga realmente desenhar na nossa cabeça, né? Com o tempo, conforme a gente vai aprendendo, conforme a nossa evolução, a gente vai conseguindo dar o verdadeiro tom. Então, mais uma vez, a gente está falando do reino dos céus, da evolução, e sobretudo, falar sobre a lei do progresso. Antes de qualquer coisa, falar que vai chegar esse fim de tempo, que ele diz aí, ele vai chegar. E ele chega de tempos em tempos. É a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse e refletisse. Até foi uma conversa que eu tive com o Claudinho antes. Esse juízo final, ele chega de tempos em tempos. Ele não é definitivo. Já passamos algumas vezes por ele, né? Exatamente. Ele não é definitivo, ele não vai arder no mármore do inferno e acabou para você. Não, ele é um fim de ciclo. E a gente está vivendo mais um final de ciclo. Nós, como já falamos antes, algumas vezes antes, nós fomos criados muito simples, ignorantes, mas com a centelha divina. Nós somos perfectíveis. Isso me faz lembrar a live de Luz e Sombra do Celso. Nós somos luz porque nós somos deuses. Nós temos Deus dentro de nós, mas fomos criados muito simples. Crianças. Estado de natureza, que chama, primitivo. E é como se fosse a infância do espírito. E a gente vai aprendendo e a gente vai evoluindo. Ninguém foi criado para ser criança para sempre. Nenhum espírito foi criado para viver a sua infância para todo sempre. Até se quem tiver interesse no livro dos espíritos, tem lá as ordens dos espíritos. Espíritos de primeira classe, quer dizer, terceira classe, segunda e primeira. Nós fomos criados para evoluir. E a lei do progresso, que é uma das leis de Deus, ela existe e a gente não tem como não vivê-la. Não tem chance nenhuma da gente driblar a lei do progresso e andar para trás. Não existe. A gente pode botar umas pedrinhas no caminho, a gente pode dificultar, bater uma preguiça, dar uma lerdezinha ali, andar devagar, isso a gente pode. Perder o bonde de todo mundo, isso a gente pode. Livre-arbítrio, né? Sempre. Eu tô assim, ó, segurando o celular e mexendo no caderno. A gente pode atrasar, a gente pode botar uns empecilhos no caminho da nossa evolução, mas não adianta, como qualquer outra coisa das leis de Deus, a gente não pode não vivê-la. Isso não existe. Fingir que não acontece, eu não estou a fim de progredir, eu não estou a fim de evoluir, eu quero ficar onde eu estou. A espiritualidade, Deus vai te dar um tempinho ali para ver se você saboreia isso e percebe que está errado. Mas você tem um limite, você tem um tempo. E a gente evolui, essa evolução, essa lei do progresso, ela é muito interessante porque, e é muito bonito isso, porque ela é ao mesmo tempo individual e coletiva. Claudinho, pode falar aí. Não, isso mesmo. A individualidade acaba sendo coletiva, né? Isso aí. A gente tem tempos diferentes para evoluir. O meu passo é diferente do Claudinho, que é diferente da Flávia, da minha mãe, da Terezinha, de quem quer que seja. Então, ele é individual. E aquele que aprendeu um pouco mais, e essa é a parte mais bonita da lei do progresso, aquele que aprendeu um pouco mais e tem a oportunidade de hoje conhecer um pouco, pelo menos em algum aspecto mais do que outro, é seu dever estender a mão e ajudar no progresso do outro. E aí, veja bem, dessa maneira, a gente evolui individualmente, sim, ajuda o coleguinha a evoluir e a gente ajuda toda a coletividade.
E é nessa hora que entra a evolução do planeta. A nossa obrigação enquanto indivíduo, enquanto espírito encarnado nessa egrégora da Terra, mas a gente tem uma responsabilidade com a evolução do coletivo, com o progresso do coletivo. Então eu preciso ajudar os outros. Porque não é legal eu andar na frente e ficar olhando para a galera que está atrás. O legal é ir todo mundo junto, até mesmo porque quanto mais rápido a gente chega, quanto mais a gente se ajuda, mais rápido a Terra se transforma, evolui, eleva a sua vibração. E é nessa luta aqui que a gente está, né? É bem nessa luta. E aí, hoje, na verdade sempre, o maior dos empecilhos que a gente tem para o nosso progresso individual e, consequentemente, para o progresso coletivo é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. É a nossa cisma de ainda... Eita, virei a câmera. A boneca da Manu, tá no quarto dela. É a nossa cisma de achar que as nossas dores são mais especiais que as dores do outro. Que os nossos problemas são maiores que os problemas do outro. Então eu parto sempre do farinha pouca, meu pirão primeiro. E eu acho que eu tô tirando onda. Porque afinal de contas, quem nunca ouviu essa frase? O mundo é dos espertos. Eu acho que eu tô saindo na frente quando eu tô olhando para mim e tirando alguma vantagem. E não é dessa maneira. Não é dessa maneira. A gente tem um compromisso com todo mundo, com o coletivo. A gente precisa caminhar todo mundo de mãos dadas. Então, a maior exigência que a gente tem hoje é de se desprender do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Eu consegui olhar para todos nós como irmãos. Como todo mundo. Tem uma parte aqui na Lei do Progresso, que é o capítulo 8, né, o parágrafo 7, Marcha do Progresso. Aí os espíritos perguntaram para... Kardec perguntou para os espíritos, né? O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso se não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. É exatamente isso. É exatamente o que você está falando aí. Isso aí. A gente está aqui todo mundo junto. Pronto, um ajudando o outro da melhor forma possível. Né? Você Isso. vai dar o seu melhor, eu vou dar... Eu vejo muito a nossa reunião das quintas-feiras. Eu lembrei muito das reuniões lendo esse capítulo ali do Progresso. Lá, sem puxar sardinha, né, mas já puxando, lá é exatamente isso. É um ajudando o outro, um completando o outro. O intuito é sempre, né, a gente se melhorar, né, como espírito, cada um de nós, né, juntos, né, a gente buscando o melhor, cada um dando o seu melhor, eu, você, a Déia, a Terezinha, a Gia, sua mãe, né, a Lu, enquanto esteve com a gente. E não vejo muita vaidade, eu não vejo vaidade nenhuma. Graças a Deus, que continue assim. Né, uma forma da gente... É uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena comunidade, né, mas que eu acho que a gente faz bem esse... É uma grande parceria. Sem um querer assim, passar por cima do outro, todo mundo respeitando o entendimento e o... É assim, ó, quem chegar lá primeiro... de cada um. Quem chegar lá primeiro, corre para contar pro outro e fala se estava certo ou se estava errado. E depois puxa todo mundo. Não tem essa de eu cheguei na frente, não. Não é isso não. É todo mundo junto, senão não tem graça. E é exatamente isso, é o espírito de coletividade. Coletividade, A gente só cresce e só aprende com o outro do nosso lado, ouvindo o outro e entendendo o outro. Se eu me tapar aqui e falar, Claudinho, fica quieto, só eu vou falar e eu falo pra caramba mesmo, não tem jeito. Só eu que não discuta comigo. Isso não existe, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Não é por aí.
E eu acho que a gente está num momento muito difícil de ouvir o outro, né? E é um exercício que a gente devia fazer com mais frequência. De ouvir aqueles que não concordam com a gente. Porque ouvir quem concorda é moleza. É. É fácil pra caramba. O negócio é ouvir, tá bom, por que você pensa diferente? Às vezes eu encontro um meio termo aí, um meio do caminho, vai saber. E aí, dando continuidade, Sim. a gente chegou num momento terreno de que nós evoluímos absurdamente na ciência. Nós alcançamos coisas incríveis em tão pouco tempo. Se a gente parar para pensar, ontem não tinha a internet, a tecnologia como tem hoje, sabe? Não tem o avanço de tratamento para doenças como a gente tem hoje, né? Não se tem a cura de tudo, e não teremos, porque esse não é o propósito. Como seria passar essa pandemia sem uma chamada de vídeo, por exemplo, né? Imagina, mas aí é que tá o pulo do gato. Até mandei isso pro Celso outro dia falando. Tem um trecho de um livro muito antigo do Chico, em que, nem lembro qual é agora, foi um livro que eu falei semana passada, mas eu esqueci o nome dele, em que ele diz assim, para toda dor que a humanidade vai passar, ou para todo problema da humanidade que a humanidade enfrenta, a espiritualidade vem antes com um artifício. Então, para diminuir distâncias, veio o rádio, ele vai falando, para diminuir a dor, descobriu coisas, cirurgias, por exemplo, mas para diminuir a dor de uma cirurgia, descobriram anestesia. Então, a espiritualidade, ela sempre nos dá um mecanismo de abrandar aquele momento pelo qual nós estamos passando. Estamos isolados, mas olha o que veio antes. O mundo das lives. Não é? Estamos aqui. Eles vieram, então a gente evoluiu, a gente caminhou muito na ciência. A gente conseguiu dar bons passos. Mas falta a gente caminhar moralmente. Eu não acredito, como eu já falei antes, eu não acredito mesmo que a gente não tenha evoluído ou que estamos piores do que fomos. Não acredito nisso. Eu acho que a gente está numa época em que somos sim melhores, mas a gente ouve todo mundo. E todo mundo tem lado de luz e todo mundo tem sombra. Então todo mundo fala suas coisas boas e todo mundo fala suas coisas ruins. Então a gente ouve o tempo todo qualquer opinião sobre qualquer coisa. Então tem horas que a gente olha e fala, meu Deus, não é possível que a gente esteja vivendo isso, ouvindo isso em 2020. 2020. Mas a gente está ouvindo porque existe internet para a gente ouvir. Não é porque não existia antes, é porque não se falava antes. Porque as pessoas não tinham tanta voz quanto elas têm hoje. São mais pessoas falando para mais gente. Então a gente acaba ouvindo muita besteira por aí. Eu, inclusive, sou uma das que falo. Exatamente. Está mais as nossas vidas, as vistas, né? A gente está enxergando uma amplitude maior. Exatamente. A gente tem mais acesso ao pensamento do outro, ao que os outros falam. Então parece que está tudo muito pior. Mas tudo que tem hoje sempre existiu. Num mundo com menos pessoas, mas sempre existiu. E hoje a gente está evoluindo. Mas é inegável que a gente está muito mais evoluído cientificamente do que moralmente. A gente ainda se perde muito no egoísmo. O livro dos Espíritos fala isso também, Paty. Ele fala que esses dois caminhos eles têm que andar parelhos. Não adianta, né, só a ciência se a parte moral não andar junto, né? Exatamente isso. E ele diz, na verdade, é que você atinge um progresso quando você está com esses dois lados em equilíbrio. Isso, em equilíbrio. Mas a gente não alcança necessariamente ao mesmo tempo. Tem horas que a gente dá uma alavancada na humanidade, na ciência da humanidade. A gente tem épocas de muitos descobrimentos, de muitos avanços. É o que a gente vive agora, de 30 anos para cá. Toda essa tecnologia, toda essa modernidade... E o avanço moral deu uma pisada no freio. A vaidade vai lá em cima, né? Aí a espiritualidade, Deus vem com um remédio. Falando, opa, para tudo. Para que não tá legal. E aí o que acontece? Vem um convite da vida. Parem. Mas não é? Verdade. Tem que vir o remédio. A gente está errando, causando dor, olhando só para a evolução material, para a evolução da Terra enquanto matéria,
E esquecendo na nossa evolução espiritual, eles têm os mecanismos deles de fazerem com que a gente pise no freio, individuais e coletivos. As nossas dores, os nossos problemas, normalmente são os grandes remédios que a gente tem para evoluir, para aprender e seja lá o que for. Então, tem horas, cada hora uma coisa. A gente está numa hora que a gente atingiu um nível de evolução material muito grande, científico muito grande, e a gente precisa entender os limites do nosso egoísmo, os limites do nosso orgulho. E uma coisa que diz no Livro dos Espíritos, tá por aí, Claudinho. Se você tiver perto a mão e quiser aqui, falar, você pode falar. O meu tá fechado aqui do lado. Esqueci. É a lei do progresso? É na lei do progresso. Espera aí. Do orgulho, do egoísmo, do mecanismo. Ah, sim. Ele fala o que pode regredir o homem, não é isso? A vaidade... Mas não era isso o que eu ia falar. Ah, gente, esqueci o que eu ia falar. Do egoísmo. Esqueci, perdão. Daqui a pouco volta na cabeça a parte que eu ia falar. Mas voltando, a gente precisa entender aquilo que desperta em nós esse egoísmo e esse orgulho. E aí, voltando para a parábola em si... Deixa eu só te fazer... pode falar. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Seria isso? Não, eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas não era isso. Tá, vai lá. Já foi. Já esqueci. Tá. Alguma coisa passou aqui na minha cabeça e eu perdi o bonde. Olhando para a parábola mesmo, interpretando a parábola, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e ele pega todos os peixes, vou tomar ginkgo biloba, preciso muito, mãe, eu esqueço muito das coisas, é um problema sério. Dona generosa sincera. Mas eu já falei isso, preciso de uma vitamina para a cabeça que tá legal não. Quando ele joga essa rede, ele pega todos os peixes. Isso me lembrou muito também, que a gente vai falar muito mais à frente, a parábola da porta estreita. De que essa rede, ela seria o amor de Deus, as leis de Deus. Elas se estendem para todo mundo. Não tem Deus ama o Claudinho, mas não me ama. Deus ama o pobre, mas não ama o rico. Não é isso. Não é dessa maneira. Isso me veio à cabeça mesmo. Não é. Ele ama todos da mesma maneira. Igualmente. Até porque ele fez essas leis para que seja justo para com todos, né? Todos nós... Essa é a maneira de amar. Isso aí. A gente está submetido, todo mundo igualmente, às mesmas leis. Isso aí. Ele é soberanamente justo e bom. Não tem jeito. Ah, mas nessa vida eu tô muito privilegiada. Eu tô aqui, ó, na minha casa, na minha internet, no quarto da Manu de bolinha, e tem outra pessoa que não tá. Realmente, é triste, a gente tem a obrigação de auxiliar, estender a mão, não é fingir que não viu, porque é azar dele, de maneira nenhuma. Mas ontem pode ter sido eu, experimentado aquela situação, aquele tipo de prova. Amanhã pode ser eu a vir experimentar. A gente está de acordo aqui nesse momento agora, de acordo com do que nós necessitamos para a nossa evolução. Exatamente. Se ele está passando por esse momento é porque ele precisa aprender alguma coisa aí que Deus está... Isso aí. Não nos isenta a responsabilidade de ajudar. Não nos tira... Também não nos coloca melhores do que eles, né? Nós não somos melhores. De maneira alguma. Não. Outro dia eu estava falando com a Thalita, ela estava me falando sobre algum livro que ela leu e que dizia, de morador de rua, por exemplo, que muitos pediam para estar naquela situação. Que era tipo o último momento deles, a última prova, eles queriam espiar tudo. E muitos estavam conseguindo. Então, fatalmente, muitos ali espiritualmente estavam na nossa frente, porque eu não ia aguentar. Não ia aguentar. Então, quem sou eu para olhar para esse morador de rua e dizer se ele é melhor ou não? Por que ele está ali? Cada um está por uma razão, mas a gente não pode julgar pelo simples status. Né? Quer dizer, não pode julgar por nada, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Aos nossos olhos, eles são, né? Mas se você parar para bater um papo com alguns deles, você vai ver que moralmente eles dá um banho. Uma moral bem, não... Dá um banho na gente.
de Verdade. fé, de perseverança, de colocar nas mãos de Deus a responsabilidade pelo amanhã, de viver o presente, menos o passado e menos o futuro. Eles realmente eles dão um banho na gente. E Mas é isso, entendimento, né? muito mais. Essa rede que o pescador, né, que lança, ele seria as leis de Deus que está ali para todo mundo. Abraça igual, abrange todo mundo da mesma maneira. Não tem quer um Uhum. ou quer o outro. Isso não tem. E aí ele continua e ele diz que quando está cheia a rede, ele retira. Esse quando está cheia, eu entendo, quando a gente chega no nosso limite, no nosso fim de ciclo. Que a gente, antes de começar a reencarnar na Terra, a gente tem uma noção, mais ou menos, né? De quanto tempo, do que a gente tem para fazer, dos nossos objetivos individuais da coletividade. A gente tem uma noção. Quanto mais a gente aprende... Ah, eu lembrei do que eu ia falar. Olha que incrível! Sabia que tem tudo a ver com o Cancela Ginkgo momento. biloba. Tem tudo a ver com o momento. É que ele... não posso demorar, que senão eu vou esquecer. É que ele diz, em algum momento aí do capítulo da Lei do Progresso, de que Uhum. o conhecimento material, ele nos ajuda também na alavancada moral. Não quer dizer que necessariamente quanto mais a gente conheça, mais a gente vai progredir moralmente. Mas quanto mais a gente conhece, busca conhecer, A busca gente vai buscar isso entender, aí. É. a gente vai crescer, a gente vai ouvir as diferenças, a gente vai ouvir o outro, a gente vai enriquecer o nosso conhecimento. E aí a gente tem mais ferramenta para usar o nosso livre-arbítrio com consciência, né? E fazer bom uso dele, que afinal de contas nós somos nossas escolhas, desde pensamento até ações. Viu? Eu sabia que em algum momento eu ia lembrar, não ia esquecer para sempre. E lembrando que nós não, não descobrimos nada, né? A gente revela, né? Quem faz é Deus. Isso Nós, aí, né? No caso, né, Grão-Bel lá, ele revelou o isso aí, telefone, né? isso aí. Alguém buzinou no Cabe a ouvido nós. dele. É, ó, tá na hora de você revelar e levar isso para a humanidade. Né? Não somos nós que construímos nada. Eu acho isso muito fantástico. Eu lembro há muitos anos atrás, uma pessoa falou para mim, lendo Violetas na Janela, aí falava do aeróbus, né? E aí a pessoa falou assim, há muitos anos mesmo, lá para 2000 isso. E a pessoa falou assim, eu não consigo, eu acredito em tudo, mas eu não consigo imaginar um ônibus na espiritualidade, um computador na espiritualidade. É todo o teu ângulo, a tua perspectiva, o teu prisma de visão. Você está me dizendo, então, que você olha primeiro para a Terra, para depois olhar para a espiritualidade. Se você inverte e entende que lá é a origem e aqui é a consequência, é natural que lá tenha tudo isso. Trem bala, parceiro. É, lá dizem Ônibus, que BRT, não. a locomoção lá é através do pensamento, né? Se você imaginar que está no local, você Mas vai ainda estar. existem ferramentas mais se assemelham à humanidade, à matéria, porque você tem escalas de espíritos diferentes. A gente não É, desencarna aprendendo a volitar, que é o voar. A gente não desencarna e já sabe andar com pensamento. A gente aprende. Enquanto a gente está aprendendo, tem um ônibus lá, tem um BRT para a gente pegar. Se a gente é um pouco melhor, a gente já pega um trem-bala, já pega um frescão, já é é. outra história. Não, quem pegou o 696 para pegar um frescão lá na espiritualidade é mole. Tá bom, lá deve ser fresquinho, pelo menos. Hum, Mas é isso, a gente tem que olhar, lá é sempre o ponto de partida. De sim. lá vem tudo. Então, é absolutamente plausível que tenha todas as coisas que a gente tem aqui e muito mais avançadas. Mais Muito, avançado, né? muito melhoradas do que aqui, né? De coisas que a gente ainda nem imaginou. Então, a gente, quando chega aqui, a gente sabe mais ou menos qual vai ser. A gente sabe dos nossos limites, a gente sabe, olha, você é bom de você correr, hein, porque tá acabando teu tempo. É. A gente tem essa noção. Então, é aí quando a Essa, rede... acho que essa parábola vem para avisar isso, né? Veio nos alertar que o momento está chegando. Chegou, Né? filho. Chegou. E aí, ele continua, né? Assim será na consumação dos séculos, quando a gente cumprir com o objetivo. Chegamos no momento em que a gente está fazendo a prova. E aí ele pega todo mundo. Através de... Não é assim, né? Não é essa coisa desenhada do jeito que é. Mas
A gente sabe, é muito provável, eu não vou, sou incapaz de bater o martelo aqui, que eu não sou boba, né? Não sou trouxa de falar uma besteira assim, afirmando. Mas é certo que nós estamos, se não na última, uma das nossas últimas encarnações na Terra, enquanto planeta de expiação. Na Isso é Terra, né? fato. Na Terra, na Terra. Isso é fato. É. Pode ser que seja a última. É bem provável que seja a última. Estamos, assim, no ápice dela, no ápice da transformação. Assim, a gente parar para pensar se na época lá dos dinossauros foi a pré-história, foi uma das primeiras, eu acho que já evoluímos bastante, né? Já passamos por esse ciclo não de transição planetária, mas esse ciclo Não, a gente passou sim, de evolutiva de transição planetária. A gente passou da pré-história até hoje. Lá no Neolítico, eu falei isso há um tempo atrás. A gente passou de um mundo primitivo para um mundo civilizado. Mas continuamos no planeta Terra. Mas a regeneração também há de ser na Terra. Mas certamente outros espíritos saíram da Terra no momento em que a Terra passou a ser um mundo de expiação. Falou, opa, você não está apto. Você não conseguiu crachar. Você vai então não vai ninguém para Aruanda, vai ficar geral na Terra. Mas Aruanda pertence à Terra. Cuidado com esse pensamento. Aruanda é Terra. Aruanda, nosso lar, tudo isso é planeta Terra. Plano espiritual, né? São espíritos que pertencem à vibração da Terra, encarnados ou desencarnados, numa coisa que a gente chama de mundo transitório. É uma passagem. Tem uma outra expressão que eu esqueci agora. Erraticidade. É esse o nome que se dá. Você está na erraticidade. Você está ali, ó, caminhando lá em cima. Então, Aruanda, nosso lar, seja tudo isso é planeta Terra, são espíritos com vibrações condizentes ao planeta Terra. Todos eles. Tem de vibrações mais elevadas, já quase saindo, e tem os mais próximos à crosta. Nosso lar é um que é extremamente próximo à crosta. E a maior parte dos espíritos que habitam o nosso lar foram espíritos que mereceram estar lá, que já fazem uma coisinha bacana, mas são espíritos medianos, que eu ouso a nos colocar neles. Você tem, claro, você tem os grandes trabalhadores, você tem os governadores do nosso lar, que aí eles estão ali ajudando o progresso daqueles que não são tão evoluídos. Percebe? Sim. Entende? André Luiz saiu do umbral e foi direto para o nosso lar. Se fosse fora da Terra, ele não teria ido para o nosso lar, ele teria parado em outro lugar. Não, sim, digo, para mim essa transição planetária agora, ficariam as pessoas, né, na Terra e alguns outros passariam para um novo planeta. É isso, mas isso não te tira a chance de ir para Aruanda. É isso que eu quero dizer. Tu ainda, você sendo bacaninha, você ainda pode ir para Aruanda. Ainda está na validade o ticket. Entendeu? É a meta. Isso aí, a Rosângela está falando aqui, como também terá gente que não ficará no planeta Terra em outra reencarnação. Exatamente. Nesses grandes desencarnes, não só nos coletivos, não, nos desencarnes do dia a dia. A sua energia está afim, está parecendo com a de quem? Você está vibrando em que faixa? Difícil acreditar que tem um planeta inferior à Terra, né? Mas tem, filho. Tem o tempo inteiro. O universo ele é infinito. Eu não gosto nem de pensar, que é o tipo de coisa que me dá aflição. Resolveram me ligar aqui nesse momento. O universo, ele é infinito. Então ele tem todos os mundos o tempo inteiro. E todos os mundos passando por transformação. Saindo do primitivo para a regeneração, saindo da regeneração da primitivo para a expiação, da expiação para a regeneração, da regeneração para o feliz, do feliz para o celeste. E ainda tem um adendo. No mundo celeste ainda tem a panela, tá? Você acha que chegou no mundo celeste e tá no topo? Você até tá no topo. Mas ainda tem os mundos crísticos, daqueles que atingiram o ápice. Quem são aqueles que vão governar outros mundos? Rola uma panela aí na história, ainda tem um treco extra para pensar. Assim como, diariamente, espíritos mudam sua ordem de evolução. Deixam de ser impuros para serem benevolentes, de benevolentes para puros, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a Terra gira, o universo gira, muda o tempo inteiro. Então, a gente pensar só, olhar pra gente, a gente não chega a lugar nenhum. E aí,
chegou lá, pegou os peixes, né? Todo mundo está submetido às mesmas leis, ao mesmo amor de Deus, mesma coisa, não tem diferença. Os bons peixes, olha, já virei 2 páginas e nem li, ó, só para não me perder aqui da hora. Os bons peixes são aqueles que tiveram uma maior compreensão das leis morais. No final das contas é isso. Não é estudar o livro dos Espíritos, mas é entender as leis de Deus no seu dia a dia. É entender a justiça, o amor, a caridade, a liberdade, que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Isso, quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue fazer boas escolhas e aplicar o bem em detrimento do mal. Então, esses são os peixes bons. Aqueles que fizeram melhores escolhas, entenderam mais. E os maus são aqueles que não compreenderam. Então, nessa hora dessa separação que acontece, não é todo mundo de uma vez só, tem uma reunião que ele marca e fala, agora todo mundo, vamos aqui ver quem é peixe bom e quem é peixe ruim. Isso é ao longo das nossas encarnações e das nossas desencarnações. Ele fala, quer dizer, a gente, né, a nossa energia, não combina mais com esse lugar, não combina mais com a Terra, você não está mais vibrando na mesma energia que o planeta Terra está vibrando. A humanidade, o coletivo, progrediu mais rápido e você marcou bobeira. Você ficou vendo o bonde passar. Então você perdeu esse bonde aí de regeneração, de transformação. Infelizmente, hoje você não vibra como a Terra, mas você vai vibrar como aquele planetinha ali, ó, ali atrás. Vai doer um pouquinho, tá? Porque você que já tem live, que já tem Instagram, que já tem YouTube, ar-condicionado, vai voltar lá para o homem das cavernas. Com a missão de aprender, baixar um pouquinho teu nariz, baixar tua crista e ajudar. Vai ensinar para eles como é que mexe na pedra para fazer fogo. Podia me ensinar, que eu também não sei. Vai ensinar essas coisas. Vai fazer, eu não quero nem ver essas coisas aqui. Vai fazer essas coisas, vai ensinar para os outros e ajudar esse outro planeta a evoluir. Mas vai ser legal? Verdade. Você vai gostar de sair do ar-condicionado para ir pro quentão? De dormir no teu colchãozinho confortável para dormir dentro da caverna? Uma pedrinha de travesseiro? Não vai rolar, né? O que a Paulinha está falando aqui? Podemos ir para um planeta inferior, mesmo com a nossa capacidade de sempre evoluir, como foi dito no começo da live? Sim, podemos. É exatamente isso que eu estou falando agora, Paulinho. Você chega nesse planeta como alguém de mais conhecimento. Você não... Se a gente parar para pensar em faixa vibratória, é como se fosse assim. Vamos imaginar que são várias frequências dentro de uma faixa. Você tem da menor até a maior. E aí você vai aprendendo e você vai evoluindo. Hoje você não cabe mais nessa frequência aqui da Terra. Você está aqui embaixo. A Terra subiu e você ficou aqui. Então você vai ser levado para um planeta onde você será uma faixa superior. Só que você... Tem que seja pelo menos uma encarnação, né? Que você tenha cumprido esse outro planeta aí inferior. Mas a sua vibração tem que condizer com essa nova egrégora, né? Que vai se formar. Isso aí. A gente não pode garantir quanto tempo você vai passar nesse outro planeta. Mas você chega nele mais evoluído e principalmente em evolução de conhecimento. Mas também moral. As pessoas estão atacando pedra e você vai dizer, acho que tacar pedra não é legal. Aprendi em algum lugar que tacar pedra não era bom. Sabe? Você vai ajudar a conduzir aquela comunidade. Mas, pensando aqui agora, Paty, acho que foi mais ou menos o que Jesus fez por nós, né? Ele não é se rebaixar, mas ele, né? Ele se rebaixou. Se rebaixou, vamos dizer assim. Ele aceitou mas aí vir, né, foi só por caridade. Poder nos ensinar. Foi só por amor. A gente não é esse o caso. Não é tô me candidatando para ir para um planeta ruim. Eu tô indo compulsoriamente. Ele teve a missão, no caso, né? Tava indo tão bem. Voltou. Não, voltou. Ele teve a missão, no caso, né? A missão dele era essa, né? Governar. Contribuir pra gente. Então, ele vai simplesmente para dar. Não para sofrer remédio. Não para tomar remédio na veia e aprender a ser diferente. Porque ele já sabe. Então, é diferente. Nesse caso, é compulsório. Não tem escolha. Eu lembro muito da Terezinha. A Terezinha fala muito sobre isso.
Muito, muito mesmo. Eu sempre escuto ela falando que já deu o nosso tempo, que essa coisa de dar para esperar mais um pouco, não dá mais. A gente já chegou nessa consumação dos séculos, de que a Terra está cumprindo seu objetivo, ela coletivamente ela já está vibrando um tiquinho acima. Então tem gente que já não tá batendo. Então ela desencarna e aí ela vai para outro. E ela vai para o Telix. Tem uma pergunta grande aí. Ó. Tem. Eu já ouvi que essa é a nossa melhor encarnação. Não viremos em situação pior, porque a evolução sempre acontece. Sim e não, Estela. Essa, sem dúvida, é a nossa melhor encarnação. Não tenha dúvida, principalmente porque a gente evolui. A gente evolui, a gente anda para frente. Mas, se a próxima encarnação, eu posso pedir para espiar algumas coisas que eu não espiei nessa e vir numa condição de sofrimento muito grande. Melhor e pior é um olhar muito material. É aquilo que a gente acha bom e acha ruim. É muito material. Então, eu, evolutivamente, eu nunca mais virei numa evolução inferior. Mas não quer dizer que eu não vou passar por dores intensas para me melhorar. Isso são coisas diferentes. A evolução melhor não tem a ver com bens materiais, né? Não tem nada a ver com isso. Senão Jesus não teria sido sacrificado, crucificado, seja lá o que for. Não precisaria simples, uma chinela simples. Não precisaria passar por esse tipo de coisas. A gente, sem dúvida, moralmente, internamente, a gente nunca vai estar pior do que está hoje. Mas as condições de dificuldade que a gente vai encontrar, ninguém me garante que na próxima vida eu vou ter ar-condicionado, não, filho. Ninguém me garante. Sabe, eu posso ter ainda escondido dentro de mim uma necessidade de aprender a ser só. Eu falo, gente, eu preciso olhar só, assim, ser só não individualista, mas de depender menos. Então eu peço, suplico, então eles dizem para mim, Patrícia, você vai precisar viver na solidão. Solidão você acha legal? Foi o que a gente falou do mendigo, muito. Ou isso, eu vou achar ruim, mas eu pedi. O mendigo, a gente falou antes, muitos estão ali porque fracassaram, quem sou eu para dizer isso, mas muitos fracassaram sim, se envolveram com drogas, com bebida, com problemas na família e foram para a rua sim. Mas muitos pediram para estarem naquela situação porque fizeram mau uso do dinheiro e precisavam estar ali. Então, na última, ele foi rico, ele foi bem bom, viveu uma vida aparentemente fácil. Então, é muito um olhar material, né? A gente não... Falar de dor e sacrifício é muito difícil pra gente. Né? Se assemelha muito ainda bem de materiais, né? A gente ainda coloca isso como o tesouro, né? Que foi falado na semana passada. A gente não vê como um animal. Isso. Pode falar. Semana passada veio nos mostrar o verdadeiro tesouro, né? Que não tem nada a ver com os bens de materiais. Mas sei lá, parece que a gente ainda tem essa visão ainda retrógrada, vamos falar assim. É difícil. Mônica, então, a gente não vem como animal. Pelo menos, nada do que eu digo sou eu que estou afirmando. Está no livro. A gente evolui. A gente sai lá do vegetal, do animal, para depois vir para o aminal. O espírito ele evolui dessa maneira e tem até uma literatura bastante interessante sobre isso. Difícil, complexa, já li algumas vezes e minha cabeça dá nó, então é algo que eu não leio tantas vezes. Mas, não, pelo que diz a literatura espírita, isso não é possível. Isso não tem como regredir, né? Você pode estar estagnado, mas regredir não tem como. Mesmo porque o animal, ele é um espírito, que ele sim, o que nos difere essencialmente dele é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar e com isso de ter o livre-arbítrio. O espírito do animal ele é só instinto. E quando a gente é primitivo, quando a gente está lá no início das coisas, a gente se assemelha muito ao animal. A gente é movido, isso tia Gênesis explica, a gente é muito movido pelos nossos instintos, a gente está se assemelhando. Conforme a gente vai evoluindo e se depurando e aprendendo, a gente vai deixando esse lado tão animal para trás e vai se sutilizando, vai fazendo com que o nosso espírito se aprimore. Claudinho voltou? Voltou. Pelo amor de Deus, essa live tá indo direitinho. Nada de congelar, hein, Claudinho? Não, tá tranquilo,
Só dá uma congeladinha e volta. Eu te proíbo. Eu te proíbo. E O aí, Bubu tá na frente. por favor, eu acho legal também a gente pensar que se a gente olhar para essa parábola, a gente está no auge da pesca. A gente está no momento da pescaria ali, sendo peixe colhido. Quem que a gente é? E assim, vamos parar para pensar, se a gente está vivendo esse momento de transição, se a gente está experimentando isso, claro que é muito sacrificante para muitas pessoas e é para nós também. Mas vamos olhar isso e entender esse momento como um privilégio, Necessário. uma glória necessária, um medicamento. O medicamento não traz cura. Não é para isso que a gente é medicado. Então A vamos gente vê olhar. que não está tão evoluído na ciência, né? Porque até agora ninguém achou uma vacina Está caminhando, 100%. mas a gente. Mas, né? Olha o tempo que está demorando. Quantas Isso aí. vidas foram perdidas para que, né, pudessem se mexer para poder estar achando E é bom que mostre uma para. cura. Bom não, gente. Não vou me comparar aos outros que dizem que pandemia é bom, porque não é bom, tá? Mas é importante para o homem perceber que a gente pode quase tudo, mas a gente não pode tudo. A gente tem Deus, né? a gente tem os nossos limites. Aquilo que para Deus é assim, para nós leva tempo. Não que a gente não vai conseguir, mas a gente tem aí, ó, muito feijão com arroz para comer, não é dessa maneira. Tá Então, buscando, né? que a gente não murmure tanto, que a gente não se lamente tanto e nem sofra, não sofrer as consequências em si, mas ai, que saco, eu não aguento mais uma semana. Ai, gente, mas tá muito ruim, não deveria. Não adianta. Viva. Viva o agora. O remédio que a gente está precisando tomar é esse, de estar quieto. Então, fazer o quê? Aceita o remédio porque é a tua cura. Não quer dizer que vai ser... Travou para todo mundo? Eu tô travada aí, Claudinei? Não, travou não. Não, tá fluindo. Então tá. É a tua cura. Sabe, remédio é amargo, é ruim, eu não gosto de tomar, mas vamos tomar. Porque a gente está se melhorando, a gente está no momento da pesca. Então vamos fazer aquilo que tem que ser feito, ponto. Agora eu lembrei, tu falou isso, eu lembrei daquele metiolate que ardia pra Dedéu, lembra? Mas é isso, lógico que eu lembro. Lembro, inclusive, da minha mãe agarrando minha perna para tacar mertiolate. Imaginei essa cena aqui agora. Jesus! Ó, que eu não sou tão escandalosa, não. Minha filha é muito mais. A mertiolate era a dose. E aí, é isso que a parábola quer dizer. Você quer falar mais alguma coisa, Claudinho? Senão eu vou ler o texto da seda. O que me veio muito à cabeça é que a gente está buscando evolução. A gente pede a reencarnação para que a gente evolua. Né? O propósito é a evolução. Né? E uma hora ela chega. Né? Isso aí. Se ela chegou, é porque nós merecemos. Né? Fizemos por merecer. Né? E é triste a gente achar que alguns irmãos que estão na Terra conosco não vão participar desse novo mundo. Né? Eu fiquei meio... Foi até que eu te falei, mas que anjo malvado. Conosco é ótimo. Total, se garantiu aí. O propósito é esse, não é? O propósito é pensar positivo, é que a gente vá conseguir. Mesmo que a gente não consiga nessa transição, em algum momento a gente vai ter que deixar para trás alguns irmãos que infelizmente vão ter que ficar. Pode falar. Você falou uma coisa muito bonita, que eu ia falar isso lá atrás e o ginkgo biloba tá faltando, eu esqueci. Quando eu falei, quando eu repeti o que os espíritos dizem, de que aquele que evoluiu mais estende a mão para ajudar o outro, tem algumas coisas aí. A gente não é responsável pelo fracasso de ninguém, mas será que a gente ajudou o suficiente? E que posição a gente tem que adotar aqueles que a gente considera menores que nós, se é que a gente tem esse direito? Mas será que querer julgar, né? Mas será que é um olhar de nossa, que absurdo, que horror? Ou é um lugar de Deus? Esclarece essa mente, me faz com que eu enxergue uma maneira de ajudar essa pessoa. E também está aberto para ser ajudado, porque não estamos num privilégio assim. Para mim o mais difícil é isso, é saber que infelizmente uma hora você vai ter que dar esse passo a mais. Não estou dizendo que vai ser primeiro ou depois, mas uma hora você vai ter que dar.
e a certeza que vão ter pessoas a ficar para trás, né? E talvez pessoas que você, né, tem um apreço, né? Não vamos falar de amor, porque um amor, vamos considerar um amor fraternal, mas uma pessoa que você Sim. conviveu, uma pessoa que você tem um carinho. E tem uma parte aqui na pergunta, a Terezinha vai saber. Pergunta É. 789. Né, o Terezinha progresso sempre sabe. reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? A resposta é muito grande. Mas eu vi um trecho aqui que eu achei que é exatamente o que a gente conversou. Né? Ele diz assim: quando todos os povos contra o sinal de bens espíritos, dos bons espíritos, né? Que viverão entre si em união fraternal. E os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores os meios que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio, transformados. Isso aí, Essa eles foi a voltam. parte que mais me tocou. Eles estão dizendo que travou, Paty. Para mim não travou, Não, não. só minha tia, eu acho. Pra mim não tá travado também, não. É, Isso aí. A Flavinha tá dizendo que a balança da expiação e regeneração só cabe a Deus. Isso aí. Eu vou ler aqui, gente, é rapidinho, para terminar e tá falar vendo? rápido. A Cida me mandou. Faltam 9 minutos. Então, vou correr. A Cida me mandou durante a semana um texto do. Cadê? Do Fonte Viva. E pediu para que a gente comentasse aqui, para que a gente falasse e tal. E ele é tão lindo. Eu não sei se a Cida leu antes a Parábola da Rede, se ela sabia qual era o assunto. Mas eu até mandei mensagem para ela agradecendo que ela levantou a E aí, bola, Cira? assim. Linda, Se linda a manifesta mensagem. aí. Então não vou explicar muito ela, mas eu queria tirar, vou ler ela e queria tirar uns pedacinhos muito rápidos, assim, só de frases para que a gente saia de hoje com essas frases em reflexão, tá? Então é o capítulo 30 que se chama Educa. Aí ele pega um trechinho aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sempre Paulo, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Olha, escuta essa frase, gente. Abre muito o ouvido. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Olha que coisa mais fantástica. Quanto mais eu estou em Deus, mais Deus está em mim. Está em nós. Quanto mais eu vibro Deus, mais Deus vibra em mim. Isso já podia parar nessa frase. Já não precisava falar mais nada, né? Mas eu vou terminar. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. As dificuldades, elas precisam existir para que a gente evolua, para que a gente tenha mais Deus e tenha essa consciência de que é importante vibrar Deus. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. A gente pode transbordar as mensagens, os ensinamentos, transbordar as leis de Deus. Ela não fica mais só em nós, né? Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. É lindo o que ele está falando aqui, numa palavra difícil, né? Vamos pensar que a dor é um artista nos lapidando, nos esculpindo. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra, se sabemos que nós aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Lindo! Falta 1 minuto
e 45 segundos. Cida, obrigada, muito maravilhoso. Claudinho, termina, senão não dá. Falamos muito Eu hoje. só queria falar que se ficou alguma dúvida, dá uma olhada na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos. Lá vocês vão poder estar tirando. Então vamos lá para fazer uma breve... coisa que vocês queiram, podem mandar pra gente, que a gente, né, a gente se vira. É. Se não der, a gente tentou. Sua mãe já pediu 3 vezes a oração. Vou tentar fazer uma oração breve e você finaliza, valeu? Vamos lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Né, agradecendo, né, ao nosso Pai, né, por essa oportunidade de estudo, né, de esclarecimentos, né, na tarde de hoje. Agradecendo a presença dos guias, dos mentores espirituais, né, a todos que compareceram a essa live, né, sempre no intuito do mundo melhor para cada um de nós. Né, que possamos passar essa semana, né, na graça de Deus, né, juntamente com os guias e mentores espirituais, né, e na próxima semana estar aqui todos de volta, né, nessa reunião, né, pela live do Instagram. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A de semana que vem, mãe, São Francisco não vai ficar triste com a gente. Não vai dar, senão a gente fez o início. A de semana que vem é a do credor alguma coisa, mas que eu esqueci o nome agora. Credor incompassivo. Quem tiver interesse em dar uma lida para entrar aqui. Tá aí, semana que vem é Gigi, né? Gigi, tem que confirmar, mas é Gigi. Gigi é de 15 em 15, de acordo com o que ela pediu. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada, tá? Coraçãozinho. Tô tão feliz.